E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Por aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no Conexão número 48, cuja temática é Não Dá Nada. Essa é uma desculpinha esfarrapada, né, que a gente sempre dá por algum motivo, então nós iremos falar sobre essa temática. Se você está acompanhando a gente pelo Devocional escrito, dá uma olhada lá no Devocional 48, que foi a Jess que vocês conhecem aqui do Pão Diário também, que está à frente do Pão Diário Universitário, então foi ela que escreveu esse devocional. Se você está acompanhando a gente pelo aplicativo também, dá uma olhada lá no Devocional 48. E aproveitando esse espaço, se você não baixou o nosso aplicativo ainda, entra lá na sua App Store. Se você tem iOS, se você tem Android, tanto faz, porque o nosso aplicativo está disponível para ambas as plataformas. Então entra lá e baixa o Pão Diário Universitários. E assim, tem muito conteúdo dos nossos parceiros, muitos conteúdos nossos também, dos pães diários, né, de todo mundo, seja da Ásia, seja dos Estados Unidos. A gente tem muito conteúdo legal. Tem conteúdos da BC2, que a gente tem uma parceira que está aqui com a gente hoje, né? Tem muita coisa legal também lá no nosso aplicativo. E se você ainda não nos segue no Instagram, entra lá no seu Instagram e segue a gente, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de tudo que a gente está fazendo. Sou eu, mais uma vez, que estou aqui, João Heck, sou acadêmico de psicologia, quase terminando, no 8º período. Na verdade, não, estou no 9º período agora, oficialmente, entrando no 9º. Graças a Deus, quase terminando, não vejo a hora de terminar. Fui líder do Dunamis Pockets aqui na PUC-PR também, durante 2 anos e meio. A gente viu Deus fazer muitas coisas na nossa universidade. Fiz parte da rede universitária também e sou da comunidade Alcance aqui de Curitiba, que é uma honra fazer parte dessa igreja incrível. Mas eu sempre me apresento todo episódio, então o pessoal já me conhece, mas assim, agora eles querem conhecer vocês que estão aqui com a gente. Tenho 2 convidados incríveis, um amigo de uma longa data já de 4 anos de amizade, e uma amiga que eu fiz agora. E eu queria que ela se apresentasse primeiro. Ana, conta pra gente quem é você, se apresenta. Oi, gente, eu sou a Ana Stout. Eu sou de Belo Horizonte, né, Minas Gerais. Sou da Igreja Esperança, daqui de BH. Sou jornalista, artista plástica e escritora. Então, Olha só. eu escrevi um livrinho solo e um em participação, que eu espero aí que gere outros projetos. Mas estou muito feliz de estar aqui com vocês, estar aqui para conversar de um tema, né, tão bom. E obrigada aí pelo convite. Imagina, né? É um prazer ter você aqui com a gente. E esse meu amigo, né? Seu famoso Arthur Bessoni. Fala aí, Arthur, conta pra gente quem é você. Bom, já foi dito, eu sou Arthur Bessoni, acreditem se quiser. Sou missionário em tempo integral há 3 anos, em Jogo com Contagem, tenho servido nessa loucura, tenho tido um convite aí de Deus para influenciar através das artes, e especificamente esse ano Deus tem me chamado muito também para alcançar os surdos como segmento não alcançado. Sou apaixonado com dança e circo, em especial, e tenho tentado manifestar a Cristo a partir dessa realidade. Sou oficialmente de Timóteo, eu nasci em Timóteo, uma cidadezinha do interior, mas hoje moro em Contagem, do ladinho de BH. Olha aí. Gente, mais uma vez é um prazer ter vocês aqui com a gente. Eu sempre gosto de frisar isso, porque é através de vocês que esse bate-papo acontece, né? Seria muito sem graça se fossem sempre as mesmas pessoas, né? Com o mesmo roteiro, mas é vocês que trazem essa beleza para o nosso bate-papo. Galera, bora para a nossa temática, então? Vamos lá. Não dá nada. Ô, desculpinha esfarrapada, né? Que muitas vezes a gente usa para falar alguma coisa, para explicar, para dar uma desculpa, né? De não querer fazer algo. Eu queria começar conversando com vocês, então. Queria começar perguntando para a Ana, porque assim, muitas vezes esse não dá nada é uma desculpa para permanecer em algum pecado, né? A gente está lá, é aquela coisa, a gente não quer sair daquele lugar de pecado diante do Senhor, a gente diz, não dá nada, não dá nada.
porque é aquela perspectiva terrena ou é aquela perspectiva momentânea, né, de tipo, não, tá tranquilo, pô, né, Jesus não veio ainda, tá suave ainda, não tem problema nenhum, não vai dar nada, não vai dar nenhum problema, e a gente não tem consciência das consequências que aquilo vai gerar. Eu queria te perguntar, Ana, por que as pessoas usam muitos argumentos para permanecer no pecado? E se você, ao longo dessa trajetória, qual argumento você já usou para permanecer em algum pecado? Então, eu acho que é muito comum, na verdade. Qualquer pessoa que fala que não faz isso, tá pecando, tá mentindo. Mas eu acho que é muito fácil a gente fazer isso, porque criar argumentos torna o nosso pecado mais justificável. E quando a gente consegue justificar um pecado, a gente faz ele ficar mais palatável, mais aceitável, até para a gente quanto para o outro. E isso é uma coisa que a gente faz o tempo todo. Então, não, é uma mentirinha aqui, mas tem justificativa, poxa. Eu estou muito cansada do trabalho, eu vou falar para o meu chefe que eu estou aqui com sintomas gripais lá do Covid, mas é porque eu realmente estou muito cansado, eu estou meio mal. Então, tá tudo bem essa mentirinha. E a gente vai fazendo isso, justificando, e pode até ter ali um quesito de certo, né, na sua justificativa, mas continua sendo um pecado que você está utilizando aí para... Então, a gente argumenta muito para que isso fique mais fácil da gente passar e colocar ali na nossa consciência que tá tudo bem. E a gente faz isso muito, assim, em várias áreas, né? Eu tava um dia desses, né, tô estudando com o Ministério de Mulheres da Igreja sobre perdão, e como é fácil a gente justificar não perdoar alguém pelo pecado que a pessoa fez com a gente. Então, a gente vai justificando e vai fazendo ficar mais do nosso jeitinho, né? E cada vez mais isso vai acontecendo. E também tem a ver com aquela ideia de que há pecados maiores e menores, né? Então, não existe pecado maior e menor. As consequências do pecado podem ser diferentes, mas continuam pecados. E a gente vai responder a Deus da mesma forma, independente aí se você acha que é um pecadinho ou um pecadão. Sim. Então, eu acho que a gente faz isso. A gente se sabota até mesmo na nossa fé. Sim. E, óbvio, eu já fiz isso muito. Eu tenho que ficar completamente atenta, porque, né, o nosso coração é completamente corrompido, é pecador. Então, se a gente não for atrás da palavra e da graça diariamente, é fácil a gente cair nas nossas tentações, né? E nos nossos desejos de tornar tudo que é errado certo. Não, faz total sentido. E aí, Arthur, quero te ouvir agora. Conta pra gente. Por que as pessoas ficam argumentando, e quais as desculpinhas aí que você já usou? Eu acho que muitos desses argumentos, eu não vou nem falar pelos outros, vou começar por mim, né? Claro. Eu sou lascado na vida. Eu sou muito justiça própria. Então, por ser justiça própria, sem Jesus, eu sou um cara com os argumentos, assim, alinhado. Porque eu acredito que a intenção esse ambiente, para mim, é confortável. Esse ambiente, para mim, aqui, ele é prazeroso. Então, eu acho que a gente briga, sabe? A gente fica se mantendo naquele pecado, e eu acho que ainda vai mais profundo, porque, na verdade, a gente não quer se arrepender dele. Na verdade, ele já se tornou parte de mim, sabe? Sabe aquela sanguessuga que tá grudada aqui, me tira sangue, mas eu gosto do jeitinho que ela tira sangue, às vezes faz até um benzinho. E aí a gente acaba deixando por empurrar com a barriga, né? De tipo assim, mas esse argumento aqui é plausível. Se fosse outra pessoa no meu lugar, faria a mesma coisa? Você já pensou nisso aqui? É claro, é muito injusto. Que aí o justiça própria é essa aí, não. Mas é muito injusto isso. Como é injusto, não tem razão pela qual eu tenho que seguir isso aqui. Então, assim, eu acho que essa é uma das questões, né? Que a gente acaba querendo mesmo manter o conforto. Eu já percebi algumas realidades minhas de, por exemplo, de dizer mesmo assim, cara, eu sou pecador mesmo, vou errar, fazer o quê? É assim a vida. E aí, muitas vezes, essa desculpa de eu sou pecador mesmo vem acompanhada do eu quero ficar aqui.
E não de fato tive um tropeço no meio da caminhada, tive uma falha no meio desse rolê todo aqui. Na verdade, é você realmente falando assim, cara, eu não quero lidar com isso, vou chamar isso, sou pecador mesmo. É um ótimo nome que eu já dei, assim, muito bem colocado. E a outra é, as coisas não mudam. Essa aqui eu já usei muito. Meu Deus, já usei muito. As coisas não mudam do dia para a noite. Ô, frase boa para ficar no pecado. Meu Deus. Não, as coisas não mudam do dia para a noite, por isso que eu ainda tô aqui. Não, mas eu falei isso de novo porque assim, né? A vida é um processo. A caminhada com Deus é dia a dia. E, na verdade, muitas vezes, essas frases que nós usamos são frases que nos ocultam a verdade, que é eu não quero sair disso aqui e eu quero continuar andando isso aqui em passos curtos. Enquanto Cristo já está mandando dar passos largos, ou o Espírito Santo já me capacitou para fazer muito além disso, sabe? Então, eu acho que essas assim, são umas desculpas que eu mesmo já usei para mim, e eu acredito que é muito mais comum do que deveria, porque não deveria ser comum. É verdade, mano. E, cara, quando vocês estavam falando, eu lembrei muito de algo que muitas pessoas fazem, e até eu já fiz. Então, assim, também não tô apontando a trave no olho do irmão, não. O cisco no olho do irmão, tô falando da trave no meu. Que a gente vai pro Instagram e, assim, se a gente pega pregadores, pessoas famosas, assim, no mundo cristão, né, eles recebem perguntas diárias, mas aquelas perguntas extremamente imaturas, né? Posso fazer tatuagem? Fazer tatuagem é pecado ou não? Ouvir música secular é pecado ou não? Por quê? Porque eles estão atrás de alguém que os dê um aval, dizendo assim, ó, não, é isso, tá liberado. Daí, assim, a pessoa, pô, ufa, esse cara falou que pode, então tá tudo bem. Então, assim, sempre atrás de alguém que muitas vezes essa pessoa na igreja local, o pastor falou que não podia fazer isso, né? Então, assim, vai contra aquilo só para ter um argumento para que ele possa permanecer nesse lugar. E é engraçado porque Fala vira aí. Vira um rodízio. Porque, por exemplo, ele procura a pessoa que quer afirmar a opinião dele. Então, Sim. eu venho e chego para a Ana e falo, Ana, tatuagem é pecado? É. Não, Ana não. Rec, tatuagem é pecado? Não. Aí eu falo, Rec é um homem de Deus. Rec é um cara fora da caixinha, entendeu? Entendeu? E aí aquela pessoa que vai pulando de líder em líder, igreja em igreja, realidade em realidade, em vez de procurar a verdade que confronta, ela procura pessoas que já suportem naquilo que ela acredita, onde, na verdade, não há espaço para mudança, né? Sim. E se a gente for parar a pensar, é tudo falta de Bíblia, né? Eu tava pensando ali em relação a mim, que assim, eu nunca fui um cara igreja orgânica, nunca fui aquele cara, tipo assim, não, a igreja somos nós e não precisamos congregar, tipo assim, nunca fui esse cara, mas ao mesmo tempo eu sempre falei assim, olha, a vida com Deus depende de mim e não do lugar onde eu tô, só que isso eu usava muito como argumento para não precisar estar congregando, para não estar perto, entende? Então, assim, eu usava isso de argumento para, tipo assim, não, se a vida com Deus depende de mim, e a gente sabe que depende de cada um de nós, só que isso não é um argumento que você possa usar para permanecer longe da congregação, porque até o congregar é extremamente bíblico. Então, assim, esse foi uma desculpinha do não dá nada também, que falou, não dá nada não, porque já que depende de mim, né, eu posso faltar vários cultos no mês, porque não tem problema. Afinal de contas, a vida com Deus depende de mim. Então, assim, foram coisas que eu também fui identificando. E a gente sabe que isso, querendo ou não, são falhas de caráter, né? A gente, quando vai analisar mesmo, colocar, né, um zoom, né, na nossa vida, a gente consegue ver que isso são falhas de caráter. E nesse sentido, todos aqui nós sabemos que existe um tal jeitinho brasileiro, né, de resolver situações, né, de passar a perna nas pessoas, e a gente mesmo sabe que esse jeitinho brasileiro é um nome que a gente dá para velar pecados, né, da nossa cultura, né, que já estão enraizados na nossa cultura. Então é muito fácil a gente
reclamar do governo, falar que, nossa, como o governo é corrupto, como isso é aquilo, sendo que, na verdade, nossa cultura estimula certas práticas que contribuem para isso, né? E então, seja o pecado da malandragem, né? Tipo, né, não tem nenhum carioca aqui, né, para falar de ser malandro, né? Mas da corrupção, da mentira, da carteirada, né? Como a carteirada para muita gente é algo normal, né? Você é parado numa blitz ali, tipo, você tá com o documento irregular do carro, você fala, tipo, não, vamos subornar o guarda, tipo assim, coisas que para a cultura se tornou normal, porque infelizmente isso foi muito aceito já desde o início. E eu queria te perguntar, Arthur, de que maneira então a gente pode romper com esse jeitinho brasileiro? Eu acho que, na verdade, eu acho que não, eu tenho muita convicção disso. É engraçado porque isso foi uma coisa que Deus compartilhou comigo há muito tempo atrás, que eu estava assim, Jesus, a gente está falando muito sobre justiça e sobre ser resposta para a nossa nação, uma base missionária. Só que aí, quando a gente vai olhar para os detalhes, a gente pega e fala assim, mano, o que eu estou fazendo? Aí, tipo assim, é a internet do meu vizinho que eu não pedi a senha, mas eu pedi alguém para pegar a senha do meu vizinho na base sem avisar ele, eu estou usando. E aí, tipo assim, tá tudo bem, estamos tudo na mesma base missionária. E eu lembro que uma das coisas que Deus falou comigo sobre esse processo de aprender a lidar com o jeitinho brasileiro é aprenda a tomar prejuízo. E foi muito louco, porque foi entender assim, olha, eu preciso estar disposto a sofrer as consequências de algumas coisas. Sim. E é saber que realmente eu vou me dar mal no final. Eu vou me lascar, vai dar errado, não vai ser bom. Eu vou perder, eu vou sair no prejuízo. Mas entre sair no lucro e sair com princípios e valores, eu não posso negociar. Sim. Entre em negociar aquilo que eu acredito como verdade e ter uma presença de Cristo fiel onde quer que eu passar e sair bem, eu tenho que estar disposto a sair mal. Eu tenho que estar disposto a sair com problemas. Eu tenho que estar disposto a sair com pessoas que não gostam de mim. Eu tenho que estar disposto a sair sendo o cara que perdeu o dinheiro no rolê, o cara que não vai conseguir pegar a fila do banco e vai ter que esperar mais 4 horas no outro dia. Mas é entender que é importante que eu saiba levar prejuízo nesse rolê de deixar de dar o jeitinho brasileiro, porque o nosso jeitinho brasileiro é isso. É eu, Muito querendo bom. ou não, ser extremamente egoísta. Falar assim, olha, o meu pedaço de pão é importante, o seu não. Sabe? E eu acho que fere muito uma realidade de Cristo quando ele fala aqui em Coríntios sobre o amor, e ele fala que o amor não espera nada em troca. E é esse amor que ele nos convida. Então, se ele não espera nada em troca, ele não busca os seus próprios interesses, eu preciso pensar mais no outro do que em mim. Vai ser necessário sair no prejuízo? Vamos lá. É a vida. Acontece com todo ser humano. Aprendi. Sim. A próxima vez eu venho para a fila do banco de novo. Entendeu? Mas eu acho que esse ter coragem de sair no prejuízo é um ponto muito importante. Muito bom, mano. Muito bom mesmo. Ana, quero te ouvir aí. Como que a gente rompe com esse jeitinho brasileiro? Então, tá tão cultural, né, que a gente vai colocando a nossa vida como se fosse algo, é cultural. E a gente esquece que, que literalmente a Bíblia diz que o mundo não segue o que tem que ser seguido, né? E isso parte da nossa cultura. Tem várias coisas dentro da nossa cultura que são erradas. E a gente luta com isso em tantas instâncias, né? A gente vê aí uma tentativa nossa, assim, de tentar barrar certos processos que vão contra a nossa estrutura moral, né? Que numa certa forma política a gente tem que entrar mesmo, mas no dia a dia a gente vai deixando as coisas ordinárias, né? E eu acho que isso é uma cultura, na verdade, um pouco farisaica, nossa, de estar sempre olhando novamente o outro e o que é grande e minimizando o que tecnicamente é pequeno. E que, na verdade, não é pequeno, porque vai transformando o nosso coração de passo em passo até a gente dar aquele passo grandão, que é aquele pecado que vai ter a maior consequência de todas. Então, eu acredito que a gente precisa romper o jeitinho brasileiro, porque o jeitinho brasileiro não é o jeitinho da Bíblia. Né? E moldando mesmo. Será que isso aqui que eu estou fazendo é ok? E eu vejo isso numa coisa bem básica.
um dia desses, eu queria muito ver o Snyder Cut. O filme do Batman, gente. Batman, é lá. Nem é do Batman, né? É Liga da Justiça, mas é porque eu gosto mais do Batman, acabei falando em Batman. Mas eu acho que era 4 horas e o aluguel do filme era muito caro. E eu fui ver naqueles lugares obscuros da internet e de graça, né? Só deixar baixar lá a noite toda, sei lá o que tá baixando no meu computador. Mas, e aí eu me peguei, tipo assim, gente, só porque o filme foi produzido fora do Brasil, não tem uma convivência, não tem um relacionamento com o cara de lá, com quem montou o filme, sei lá o quê, isso não me torna algo legal. É ilegal. Literalmente, se eu tivesse na Alemanha, eu ia chegar uma multa na minha casa. Porque lá a fiscalização é maior. Então, porque aqui não tem fiscalização, porque eu não tenho nenhum relacionamento com o trem. Porque, na minha opinião, é uma coisa muito pequena, todo mundo faz, eu vou fazer também. E aí eu fiquei assim, gente, tô quase aqui pirateando um trem. Tá errado. E aí eu fiquei sem ver o filme. E aí eu tive que ver depois, juntar dinheiro para ver o filme depois. E isso fez bem para mim. Primeiro foi ruim, né? Poxa, tem que pagar dinheiro para ver esse trem. E aí, assim, você tem que pensar nisso. Quantas coisas você vai aceitando e fazendo, e isso vai transformando o seu coração aos poucos, te tornando mais egoísta, mais individualista, sem entender que existem limites, existe o certo e errado, coisas que você pode fazer, não pode fazer, e daqui a pouco, isso aqui nem é tão ruim, a gente vai relativizando cada vez mais. Então, a gente tem que romper o jeitinho, porque ele dá a brecha. Crente adora essa palavra, mas vai dando brecha, né? Sim. Não, e isso que você falou me fez lembrar de 2 situações que aconteceram comigo. Uma delas foi quando eu era bem pequeno, e essa história é minha mãe quem conta, ela que conta essa história, e eu falo disso porque diz respeito à nossa criação, né? Já desde de pequenos, né, se a gente for estimulado a viver de uma maneira, né, com que nossos pais estimulem isso, né, os parentes e amigos estimulem a permanecer nessa cultura, a gente vai permanecer. Mas se a gente não romper com ela desde o início, isso vai trazer grandes resultados ruins lá na frente. E minha mãe sempre conta que uma vez ela não pôde me buscar na escola, e eu devia ter, sei lá, uns 4 anos, uns 4, 5 anos. E aí ela pediu pro meu tio ir me buscar. E meu tio não é cristão, nem nada, e minha mãe sempre tentou ser o mais correta possível, né, de conduta, de doutrina, de tudo. E aí, assim, eu nunca andava no banco da frente do carro, porque só podia andar no banco da frente, acho que a partir dos 12, 10 anos. Então eu sempre andava no banco de trás com o cinto, isso era óbvio. E aí meu tio foi me buscar, e ele me pegou e me colocou no banco da frente, me colocou com o cinto, mas colocou no banco da frente. E aí, beleza, mas eu não falei nada para ele, mas aí beleza, cheguei em casa e tal, e aí passaram alguns dias, ela falou assim, filho, não vou conseguir te buscar na escola de novo, vou pedir pro tio ir te buscar. Daí eu falei para ela assim, mãe, eu não quero que o tio vá me buscar. Ela falou assim, nossa, filho, né, por que você não quer que o tio vai te buscar? Eu falei, mãe, porque o tio me coloca no banco da frente, e eu não posso andar no banco da frente. E daí ela falou assim, nossa, filho, daí até ela ficou, tipo, ficou feliz com aquilo, né? E aí foi lá, ligou pro meu tio, falou assim, que história é essa que você tá botando meu filho no banco da frente? Pode botar ele no banco de trás. Então, assim, foi uma situação tão pequena, assim, mas que quando a gente olha para o macro, né, para quem eu sou hoje, por exemplo, eu tenho que pagar com a minha língua, com as coisas que eu falo, porque eu tenho que permanecer na minha palavra. Então, assim, outra situação foi que, assim, eu não jogo futebol. Assim, se eu jogo, é uma vez a cada 2 anos, quando alguns amigos que, assim, insistem pra caramba. Meu negócio é basquete, é skate, é esse rolê. E aí, uns amigos meus, há um tempo atrás, falaram assim, João, pô, vem jogar com a gente e tal, domingo 9 horas, domingo 8h30, na verdade, 8 horas da manhã, acho que foi, que era bem mais cedo.
para um domingo você acordar 8 horas para jogar futebol. E assim, eu que não jogo, gosto de dormir um pouco mais, eu falei assim, cara, eu não vou jogar, né? Tipo, na minha cabeça, eles fazendo o convite e eu assim, cara, não vou. E aí eles começaram a insistir tanto, e tipo assim, era uma galera que fazia tempo que eu não via. Eu falei, cara, eu preciso ter tempo com eles. Eu falei, eu vou. Ah, pronto. Ah, nossa, eu entrei em crise comigo mesmo, porque a vontade de dar uma desculpinha, falou assim, mano, putz, não vai rolar, não vai dar, vixe, né? Arrumar qualquer desculpa ia ser o mais fácil. Mas aí, quando eu falei, não, se eu dei minha palavra, eu preciso cumpri-la, eu preciso ir até o final com isso. Então, assim, eu acho que a melhor maneira que a gente pode romper com esse jeitinho brasileiro é sendo do jeitinho, assim como a Ana falou, né, do jeitinho da Bíblia, né, do jeitinho do Senhor, porque dessa maneira a gente rompe com a maré cultural, né, que está indo para um lado. O que vocês acham disso? Vocês têm mais alguma experiência aí? Conta aí pra gente. Só pontuar essa questão que você falou da sua história, e é engraçado, porque você tinha mais uma opção. E a opção era, eu não quero ir, gente, eu não vou, por isso que eu vou cancelar. Só que o jeitinho brasileiro é tanto uma preocupação de que eu quero parecer bem para todo mundo, que só aparecem duas opções. Ou eu cumpro o compromisso, ou eu invento uma desculpa. Sim. Porque tem um rolê, tipo assim, eu não quero sair mal nessa história. Eu não quero sair ruim nessa história. Entendeu? Então, como que é um jeitinho assim? Cara, é muito do capeta, não tem outra palavra. Mas é mesmo. Muito inferno. Porque você tem uma opção de ser íntegro, de ser real, só que nesse processo vai ser chato. Só que você não quer a gente não quer nada que dê trabalho. Então, por exemplo, nossa, tem que inventar uma desculpa porque fica mais bonito para mim, entendeu? Claro. Fica mais legal o negócio aqui. E eu não sei se vocês já perceberam, quem assim, às vezes tem contato com gente de outras nacionalidades, né? A gente tem uma tendência a falar que o pessoal, por exemplo, europeu, é grosso. Aí, uma vez eu fui perguntar, por que você acha grosso? Ah, não, um dia eu virei e falei, vamos encontrar tal coisa, e a pessoa virou pra mim, não, eu não quero. Vocês estão loucos! A pessoa tá sendo honesta e ela não quer. Você perguntou se talvez ela não quer isso ou esse dia e tal, ou simplesmente porque ela falou não ao invés desse jeitinho. Então ela é grossa e aí a cultura é fria. E aí eu fiquei, gente, a gente precisa dar um jeito no Brasil. Sim. Eu convivo com a missionária aqui, que é a Noélia. Ela é chilena. Mano, a maior reclamação que ela escuta de todos os momentos, as pessoas que trabalham com ela é: Nunu, você é muito grossa. Nunu, nossa, como que você é grossa? E eu convivo com ela muito de perto, dentro de casa. E eu sei que não é uma realidade que ela é grossa. Mas é porque ela tá todo mundo assim, gente, vamos fazer isso. Gente, não dá tempo. A nossa realidade, a gente tem tal tempo. E ela é muito assim, essa pessoa, tipo assim, cara, vamos ser íntegro com aquilo que a gente comunica. Eu não vou falar, não quero, porque eu não acho legal. Não, eu não acho que cabe agora para esse tipo de ambiente. E ela é muito assim. E é engraçado porque ela já ouviu várias vezes, Noélia, você é muito grossa. E quem convive com ela mesmo de mais de perto, quem anda com ela no dia a dia, sabe, cara, é a pessoa mais doce do mundo, mais simples do mundo. Mas pela cultura, ela é muito pontual. Ela vai ser a pessoa que vai falar assim, não gosto. Aconteceu a situação, ela não vai ficar com mimimi, não. Arthur, não gostei daquilo que você falou. Achei desnecessário de falar na frente dos outros. Eu gostaria que você não fizesse mais. Ponto. E aí o brasileiro, que além do jeitinho brasileiro, eu acho que também é algo muito cultural nosso. A gente é muito dodói com as coisas, é muito cheio de mimimi, de milindragem. Ai, tem que ficar parecendo bonito. Aquela coisa toda. Aí piora 10 vezes o cenário. Que aí a pessoa está sendo reta, íntegra, e a gente está aqui, meu coração ofendido, porque como foi grossa. E, na verdade, a gente que não está sabendo lidar muitas vezes com o lugar do nosso coração também. De dizer, cara, ela só foi verdadeira. É a gente que enrola demais para falar e acha ruim com os outros. E, mano, como isso pega, porque em nenhum momento a gente falou de grandes consequências de pecado, né? Não. Ou no sentido daqueles pecados escandalosos, assim, né? Tipo, nossa, foi um abuso na igreja, tipo, sei lá, foi desvio de dinheiro, tipo assim, nada disso a gente tá falando. A gente tá falando de coisas simples do dia a dia. E como isso pega a gente
né? Que a gente precisa se olhar no espelho e falar assim, Deus, meu Deus, eu sou tão ruim assim quanto isso que eu tô vendo. Mas essa é a realidade, no sentido de, por exemplo, isso que a Ana falou, né, do site dos filmes. Meu, eu cansei de baixar filme, eu cansei de copiar filme, meu Deus do céu, nossa, eu ia na locadora quando era menor, todo final de semana alugava uns 2 filmes e eu copiava os 2 filmes. O que eu baixava de música online em todos os sites que tinham. Hoje, tipo assim, eu não consigo. Hoje já fugiu, porque por mais que, assim como você falou, eu não conheço essas pessoas, mas a forma da gente ser íntegro é também honrando o trabalho delas, né? É pagando o valor de uma mensalidade de Spotify, é pagando o valor de uma mensalidade de streaming para assistir coisas, né, na internet. Enfim, é a nossa maneira de honrar essas pessoas, né? Eu nunca vou esquecer, porque, assim, a maioria da galera acha que não, isso aí não é coisa de cristão fazer, né? Não é coisa de cristão fazer, só gente mundana que faz esse tipo de coisa. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um pastor, e assim, a gente estava num papo bem informal, assim, trocando uma ideia, e aí chegou um irmão, e esse irmão começou a falar de uns negócios e tal, falar de livro, falou de um monte de coisa, e ele falou assim, nossa, pô, ele pediu recomendação de comentários bíblicos. Aí o pastor que estava comigo falou assim, cara, tem esse, tem esse, tem esse. E aí comentou, tem também, caso você queira algo mais extenso, assim, né, tipo, ou separado por livros da Bíblia, tem os comentários do Hernandes Dias Lopes, né, que é um monte de comentário bíblico. E ele falou, cara, eu tenho esse comentário, eu baixei tudo em PDF, tipo assim, de graça, tinha num site lá, eu peguei tudo em PDF, fiz tudo lá, tipo, e baixei tudo lá e eu tenho, se você quiser eu até te passo. E aí, tipo, daí eu fiquei só vendo, porque eu conhecia bem o pastor, né? Daí o pastor tipo, falou assim, olha, irmão, então, eu não apoio muito esse tipo de comportamento. Por quê? Porque eu acho que a gente deve honrar quem, né, trabalhou em cima desse material, na publicação desse material e tudo mais, e tá. Tipo, deu uma aula pro cara e deu para ver que, tipo, parece que aquilo não entrou, né, na mente daquele cara. Então a gente vê o quanto isso está enraizado e até mesmo dentro da igreja com N questões, sejam elas de publicação de livros, sejam elas com música, com filmes, até chegar no ponto de questões mais escandalosas mesmo, né, quando a gente fala de exposição, né? Fala aí. É louco pensar nisso, porque você falou como resolver o jeitinho brasileiro, que foi a nossa pergunta anterior, e eu fiquei pensando aqui, a partir dessa fala sua, me virou uma chave. A outra maneira que a gente precisa para vencer o jeitinho brasileiro é confrontando-o. A gente precisa ter coragem de confrontar os nossos irmãos em amor, cara. De chegar e falar assim, cara, olha, eu sei que você está fazendo isso e eu não estou trazendo aqui também uma verdade que você tem que me ouvir. Eu acho que até esse lugar também de sabedoria eu quero compartilhar com você um pouco daquilo que eu entendo que a palavra diz para mim. Olha, isso aqui não bate com um princípio bíblico. Isso aqui não bate com a realidade bíblica. Isso aqui não bate com uma realidade que a gente está vivendo. Então, eu acho que assim, pensa nisso, mano. Cultiva esse pensamento, para ler, dá uma analisada nisso. E você falou do cara, e outra coisa que eu percebi, é uma realidade minha, era que muitas vezes eu não acreditava que Deus era provedor suficiente em todas as coisas. Então, por exemplo, eu preciso baixar os PDFs porque eu não acredito que, se for necessário, Deus vai me dar os livros. Eu preciso baixar o filme porque eu não acredito que Deus é provedor para mim, para me dar um ingresso de cinema. Eu acredito que eu preciso baixar porque eu não acredito que Deus também está preocupado com os desejos do meu coração. Eu me peguei muito pensando como missionário, essa é uma realidade talvez mais latente de fé, porque a minha vida é fé constantemente. Eu tenho duas opções. Ou eu tenho fé, ou eu tenho fé. E acabou. Então, não dá muita vírgula pro negócio. Mas como que também é uma convicção de, cara, o Deus que me provê o que comer e o que vestir é o mesmo bom pai que me providencia os livros se forem necessários. Sabe? Ele me prometeu que tudo aquilo que fosse necessário, ele providenciaria. Então, é o mesmo Deus. Então, assim, como que se a gente parar para pensar nesse jeitinho brasileiro e dar uma ré, a gente vai ver que tem muita coisa dentro do coração aqui que está, tipo assim, muito desencaminhada, que
A pequena escala parece só um desvio pequenininho, mas quando você olha lá na frente, fala assim, cara, abre um buraco gigantesco, que é como que o nosso coração já se desvia de uma série de princípios antes de chegar ao jeitinho brasileiro, que querendo ou não, o jeitinho brasileiro é um caminho errado que meu coração já tomou, e aí por isso eu tô chegando no jeitinho brasileiro, e é o que a Ana falou, que é essa coisa do tipo assim, começa no pequenininho, até que vire o escândalo do gigantesco de que algo aconteceu. Mas é porque a gente deu comida para aquele pequenininho, porque a gente deu suporte para aquele pequenininho até que ele se tornasse grande o suficiente. Total, mano. Total. Gente, eu quero ir para um outro ponto aqui, que tá tudo atrelado, né? Tá tudo envolvido nessa questão. E em Efésios 1:4, Paulo disse, né, a igreja de Éfeso, antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. É lindo quando a gente lê esse versículo, né? Porque, nossa, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, o que é incrível. Só que, ao mesmo tempo, eu queria te perguntar, Ana, o fato de Deus ter nos chamado para sermos irrepreensíveis faz com que sejamos isentos de buscar essa integridade? O que você acha? Então, né? Quando Deus colocou o nosso chamado na nossa existência, isso tá lá no jardim, né? Tá lá no Éden. Então, Deus colocou, incumbiu a gente de valor, né? Imagodei e chamado até mesmo antes da queda. Então, a gente lê esse versículo, a gente tem que compreender uma coisinha que pode parecer pequeno, mas o homem caiu. Então, a gente conta aqui com a realidade ferida. E com a realidade ferida, a gente tem que entender que, apesar de Deus ter chamado a gente para sermos irrepreensíveis, a gente vai agora lidar com um processo de participarmos da queda e de estarmos, né, corrompidos, e que a gente tem que andar com integridade. E agora a gente vai ter que ficar atento ao nosso coração, porque ele vai querer cair o tempo inteiro. Então, é tanto olhar para o outro e cuidar do outro, quanto aceitar nessa confrontação. E essa confrontação vai vir da Bíblia, ela vai vir do Senhor, vai vir dos nossos irmãos e tem que vir da gente também. Então, esse andar com integridade, né, ele vai existir, a gente vai ter que seguir ele até Jesus voltar, porque a gente teve esse pequeno probleminha ali, lá na criação, né? Sim. E aí, Arthur? Conta pra gente aí. Eu gosto muito de ser irrepreensível, mano. Porque, na verdade, eu acho que o que ele faz é a maior trollagem da vida. Ele levanta uma bandeira assim, não se esqueçam, porque eu sei que vocês vão fazer isso. É literalmente Deus jogando na cara assim, olha, como eu sei que vocês são bons em esquecer aquilo que eu tô ensinando para vocês, eu vou lembrar mais uma vez. Eu acho que esse texto, na verdade, é quase que um ultimato, assim, ó, tipo assim, caso vocês esqueçam, eu deixei escrito. Sabe? Eu acho que é realmente uma chamada de Deus, assim, cara, a carne sua vai gritar, o seu rolê, seu dia a dia, ele vai te conduzir a isso. E eu acho que essa é a maior loucura, porque eu acho que é um lembrete de lembre-se quem você é de verdade. Lembre-se da sua essência. Eu gosto muito, muito, muito do homem caído, do homem ferido. Por quê? Porque o homem caído não é o início. O início da história do homem é Éden. E a gente tende a começar a história do homem a partir da imagem caída. Eu sou pecador, eu sou falho, eu sou isso. E, na verdade, como ela começa no Éden, ela começa com sendo irrepreensível. E aí eu acho que é um lembrete de, olha, aquilo que o mundo está te contando, aquilo que você acredita sobre você, não é uma verdade. A sua verdade, ela vem de minha imagem e semelhança. Então, por que eu estou te falando ser irrepreensível? Por que eu acho que ele dá esse lembrete? Porque ele fala assim, lembre-se de quem você é. Essa é a sua essência. Essa é a base. A base não é o que o mundo está contando. A base não é o que a galera está achando que deve ser bom. A Bíblia tem uma base boa. Cristo, a imagem e semelhança de Cristo, a perfeição, sem pecado, sem mácula. Esse é o padrão de integridade, sabe? Eu acho que é muito um lembretezinho, tipo assim, olha, ei, eu sei quem vocês são de verdade, vocês que não estão lembrando. Então, vamos ser irrepreensível? Vamos voltar aqui para a minha essência? Lembra de quem vocês são? Oi!
Não é esse caminho, não, tá errado, sabe? Vocês estão dando ouvido para outras coisas. Sim. Então, eu acho que esse texto é muito um grito de tipo assim, olha, eu acredito em vocês, eu sei quem vocês são, porque foi eu que fiz. Eu sou o criador, sabe? Mano, eu gostei muito disso que vocês falaram, e eu até entrei aqui no original do grego, né, para ver o significado de irrepreensíveis, e a palavra é amomos, e ela significa sem defeito, né? Então, é Uau! como um sacrifício, sem mancha ou defeito, moralmente sem defeito, perfeito, né? E quando a gente para pensar que, beleza, Deus nos chamou para isso, né? Mas a gente olha para nossa realidade e ela está bem distante dessa perfeição. Só que ao mesmo tempo eu sempre gosto de olhar para a vida de Davi, né? Que Deus olhou para ele e falou assim: esse é um homem segundo o meu coração. Eu fico imaginando, pô, Deus, eu acho que você não soube escolher direito, né? Porque o bichinho errou ali, né? Aquela coisa toda, a gente fica assim, pô. Mas é a primeira noção que a gente tem de Davi, mas ao mesmo tempo eu fico olhando e falo assim, nossa, tipo, como Deus, ele realmente, ele não está buscando pessoas que sejam robôs perfeitos que não errem, mas ele está buscando corações, né, quebrantados diante dele, que sejam verdadeiros, né, que busquem não errar, mas que mesmo errando, se voltem para ele. Então, eu sempre olho para seja para irrepreensíveis, seja para outra palavra que define, né, perfeição, que é teleios, né, que fala de homem completo, homem inteiro, né, entregue ao Senhor, diz respeito para mim desse foco, desse olhar. Tipo assim, olha, eu tenho um lugar para chegar que é o ser irrepreensível, mas eu preciso do Senhor nessa caminhada, eu preciso do Senhor nesse trajeto, porque sem Ele eu não vou conseguir isso, e mesmo, né, sabendo de tudo isso, eu sei que o Senhor, ele sabe que eu vou errar, só que eu não uso isso de argumento para dizer assim, ah, não, já que Deus sabe que eu vou errar, então deixa eu continuar errando. Então aqui, acho que fechamos o tema aqui, né, galera? O que vocês acham? Total, e é exatamente o que Paulo adverte também, né? E aí as cartas estão todas ligadas, eu amo isso. E esse texto me faz sempre lembrar que assim, o meu padrão é aqui, eu tô aqui, não contente-se com isso, mas lembre-se disso, lembre-se disso. Uhum. Eu gosto, até lembrei de algo aqui muito bacana, trazendo um pouco da psicologia, né? Eu tenho uma teoria chamada humano existencial, né? Que é a psicologia dividida em 4 grandes teorias. E uma delas é o humano existencial. E ela trabalha com... Tem um autor chamado Carl Rogers, que ele trabalha com o sentido de congruência. Que aqui são 2 selfies. O seu real, de quem você é hoje, e ele diz que é o seu self ideal, ele está aqui. Então, quanto mais distante, menos congruência você tem da realidade. E só que, ao mesmo tempo, quanto mais ele se aproxima, pode-se dizer que é onde você encontra esse prazer. Então, ou seja, quanto mais congruência você tiver, mais você vai ter esse prazer na vida. Então, assim, da mesma forma, trazendo isso, né, olhando com as lentes de um cristão, né, o nosso self ideal, né, é esse olhar, né, e saber que Deus nos chamou para isso, esse é o nosso ideal, e nós estamos aqui. Então, quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, nós vamos nos parecendo com Ele e chegando a esse ponto de congruência que é ser irrepreensível diante dele. E eu queria ver com vocês, já que a gente está falando tanto de integridade, caráter. E aí, Arthur, qual que é a melhor forma de termos nosso caráter transformado? E na tua experiência, o que pode facilitar essa mudança? Eu acredito que a palavra-chave para mim é relacionamento. E aí vai de relacionamento com Deus e relacionamento com o outro. Quando a gente vai estudar um pouquinho de comunicação e conhecimento próprio, a gente vai perceber que tem áreas da nossa vida que nós não vemos, que nós não vamos conseguir enxergar. É um fato. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é o relacionamento com Deus, porque Deus é amor, Deus é bondade, Deus é graça, e tudo isso que essa geração fala, Mas Deus também é fogo consumidor, voz de trovão, exortação e tapa de olho na orelha. E a gente tem esquecido desse Deus que chama a gente pro aperto mesmo, que te coloca na parede e fala assim, ei, acorda, vambora, meu filho, sabe?
E eu tenho me pegado pensando muito nisso. Eu acho que o primeiro ponto é esse. Eu conhecer um Deus que também me exorta. Não só um Deus que me ama, que me abraça, que me aconchega. Eu sempre faço isso com a juventude da minha igreja. Com a galera, fala assim, mano, se Deus só te ama, você está servindo a você mesmo. Não está servindo a Deus. Porque o Deus que eu conheço, irmão, ele me passa rasteiro e não é uma ou duas vezes, não. É várias para eu dar uma ajeitada, uma aprumada no corpo. Sim. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é esse relacionamento com Deus, porque ele, o próprio Espírito de Deus, ele vai expor o seu coração e muitas vezes a intenção da sua atitude que parece boa. Porque muitas vezes a ação é boa, a atitude é boa, mas a intenção está muito podre, está muito ruim. Então, eu acho que o primeiro passo para a integridade é esse relacionamento com Deus. E o segundo é o relacionamento com meu irmão, porque tem lugares que eu não sou íntegro, que só o outro vai ver. Eu lembro de algumas vezes, não comentei, gente, sou casado, aleluia. Eu e a minha esposa, a gente conversou em alguns processos nossos, e uma coisa que ela comentou uma vez, que foi muito louco, foi que ela falou assim, você não percebe, mas você fica mudando seus argumentos toda hora só para ser aquilo que te agrada. E eu falei assim, claro que não, você tá ficando louco, eu não faço não, sai fora. E para mim, aquilo ali foi a maior asneira da minha vida que ela falou. Aí vai eu sentar com o Espírito Santo, né? Falei, Jesus, olha isso aqui que a Lé tá falando, nada a ver. E Deus começou a fazer a listagem, velho. Deixa eu te mostrar esse tópico aqui, ó. Ai. E aí, tipo assim, um argumento meu era, não, as pessoas são importantes. Nós precisamos zelar pelas pessoas. Então tá bom, então não vamos ficar em casa à toa, vamos conviver com as pessoas. Aí no dia que eu tava com muita preguiça e muita vontade de não sair, eu falava assim, mas o tempo de solitude é importante. O tempo de zelar por você mesmo é importante. E, na verdade, os dois argumentos são reais, são corretos, mas como que eles vinham ao meu bel prazer? E eu percebi assim, cara, só convivendo com outro indivíduo, eu percebi que essa era uma realidade minha. Foi quando algumas coisas minhas começaram a ser trazidas à tona. Então, a outra coisa que eu acho que faz muito bem para você ser íntegro é ser casado. Jesus Cristo, não tem Jesus jeito. Cristo. A pessoa te conhece dentro de casa, no dia a dia, toda hora. Aí, meu filho, não tem como esconder. Vai aparecer os defeitos, vai aparecer os problemas, vai aparecer as dificuldades, tudo. Eu acho que o relacionamento em si, ele faz muita diferença, sabe? Essa convivência tanto com Deus quanto com o outro. Muito bom, mano. Muito bom mesmo. Ana, quero te ouvir aí. Qual que é a melhor forma da gente ter esse caráter transformado aí? O que te ajudou nesse processo? Então, como casada, também sou casada, eu atesto o que o Arthur falou que não é, tipo assim, obviamente, pessoas que não são vindo a gente, Deus vai arrumar uma outra forma de te cutucar aí, mas você que é casado, Jesus, se tem um jeito que Deus coloca para você ser constantemente confrontado, é no casamento, e é uma experiência incrível. Eu acho, né? Mas eu acho que a gente ter o nosso caráter, né, constantemente transformado, é igual o Arthur falou, é realmente se colocando nesse lugar de imitação, né, de Cristo. Então é um lugar de relacionamento. Eu me relaciono com Deus, eu compreendo o que Ele quer para mim, e o que Ele quer para mim é uma vida de imitação a Cristo. E se é uma vida de imitação a Cristo, então eu tenho que seguir o caráter de Cristo, que é o caráter manso, humilde, e lá todas as virtudes citadas em Gálatas. E isso é simplesmente transformador, porque quando você se coloca nesse lugar e você vê a distância, e você vê a qualidade, né, que a vida pode ter, que a vida cristã pode ter, quando você segue esse caminho, é incrível, né? Então, eu acho que é importante a gente constantemente aí, nos seus momentos devocionais, nos momentos de comunhão com o próximo, você estar atento às situações da sua vida e ver se você está imitando a Cristo. Você está sendo essa pessoa? Não está? Por que não? Tente realmente olhar para o seu próprio coração, sondar o seu coração e estar aberto, né, a ser confrontado. E eu falo isso por mim mesma, eu tenho muita dificuldade. O meu senso de justiça própria também é bem afiado. Eu não gosto quando as pessoas ficam falando para mim o que eu tenho que fazer.
Mas eu tenho que entender que não é as pessoas falando para mim o que eu tenho que fazer, é Jesus, né? E se Jesus está usando essa pessoa, eu tenho que ouvir ainda mais, porque aí tá me faltando outras coisas também. Tá me faltando humildade, tá me faltando abrir meu coração. Talvez eu esteja aí, né, lá no farisaico de novo. Ah, não, eu sou irrepreensível diante dos meus irmãos e não aceito, né, ser confrontada. E isso é algo que eu tenho batido muito, assim, principalmente desde a pandemia, me fez voltar, ter um momento aí de introspecção, de ajustar o foco de onde meu coração está e de onde eu tenho que estar. Então, acho que a gente é constantemente transformado quando a gente coloca o nosso alvo ali em Cristo. Que demais isso. Fala aí, mano. Eu coloquei uma outra coisa aqui, que eu acho que são da nossa geração, é uma realidade, eu falo por mim, claro, porque eu sou o primeiro, mas eu acho que também é uma realidade muito nossa, que é se deixar ser conhecido. Para a gente ser íntegro, a gente precisa se permitir ser conhecido pelo outro. Porque muitas vezes a gente não descobre as nossas falhas de caráter dentro da integridade ou o que seja, porque a gente não deixa que pessoas entrem na nossa vida. Porque a gente já bloqueia e fala, até aqui você entra, até aqui não. Até aqui você vai descobrir onde eu tô podre. E eu não quero que você descubra. Então, eu acho que o se deixar ser conhecido, ele é muito importante. Eu lembrei de uma experiência que eu tive com o Rafinha, um amigo meu aqui na missão, e um dia ele estava arrumando a cama, e ele é um cara muito, muito, muito organizado, e nesse dia ele não conseguiu arrumar a cama, saiu correndo, papapá, cheio de coisa para fazer, e voltou. Como a gente morava em comunidade, 2 pessoas no mesmo quarto, ele, Arthur, me perdoa, Arthur. Me desculpa que eu não arrumei o quarto, eu não consegui, Arthur, me perdoa. Eu falei assim, Rafa, fica tranquilo, eu te conheço, eu sei quem você é. E porque eu sei quem você é, eu sei que você não deixou intencionalmente o quarto bagunçado. Eu já te conheço. Eu acho que esse ser conhecido é saber assim, cara, eu sei os pontos fortes do Rafinha, mas eu sei os pontos ruins dele também. E eu acho que muitas vezes o que nos impede de crescer e de ser transformado e de se parecer com Cristo é esse processo de se deixar ser conhecido pelo outro. Por quê? Porque a minha máscara tá boa, meu boneco de plástico tá bom. Então, não, eu tô parecendo bem. Tá tudo sendo mostrado que tá bem. Então, porque essa máscara toda tá aqui, essa maquiagem toda tá aqui, eu acabo não sendo real, sendo palpável para o próximo. Eu acabo não conseguindo me deixar ser conhecido e aí eu não consigo ser confrontado. Por quê? Para todo mundo, tá sendo íntegro, tá sendo bom, tá sendo certo, porque eu não tô me deixando ser conhecido de verdade. Mano, muito bom isso que você trouxe, e me fez lembrar de algo que já foi comentado em outros episódios aqui no nosso podcast, que é a respeito da origem da palavra sincero, né, de sinceridade. E aqui diz que essa palavra ela provavelmente vem do latim, né, cujo significado é limpo ou puro. Mas há quem acredite, entretanto, que a palavra originou-se num antigo hábito de passar cera nas esculturas em mármore para esconder imperfeições. Então, à medida que essa escultura ela era colocada diante do sol, era visto se tinha cera ou não, se era sem cera, né? Por isso que veio a origem de sinceridade, você não ter cera, essa cera cobrindo as imperfeições daquilo que você não tá, o que você está querendo esconder, né? Eu acho incrível a maneira com que isso é levado, né? E, gente, vamos para a nossa última pergunta, então. Eu queria perguntar para a Ana, a gente sabe que a universidade, né, você como uma jornalista, você sabe que a universidade é um lugar onde testa muito nosso caráter, né? Sim. Seja, né, por colar em prova, seja por copiar trabalho, seja por isso, seja por aquilo, seja por aceitar um convite para ir para o bar ou não, né? Todas essas questões, a universidade ela testa bastante nosso caráter. E muitas vezes a gente, como cristãos, né, nós aceitamos muitas coisas simplesmente para sermos aceitos por um grupo, para, né, para não sermos cancelados, né, aquela coisa toda.
E eu queria te perguntar, o que você diria para os cristãos universitários que desejam andar em integridade? Qual dica você daria a eles? A minha dica é: não troque o seu coração pela aceitação. Eu sou formada em jornalismo, né? Mas eu me formei recentemente, então ano passado que eu acabei a faculdade. E, né, tive um ano aí e meio de online, né, por causa da pandemia, mas antes disso eu tive várias situações onde eu me vi ali com a minha fé testada de vários níveis. Então, desde a colar em prova, em momentos difíceis, ou dar aquelas justificativas, né, para não apresentar um trabalho, nervosismo, até realmente, assim, as caloradas, né? Então, assim, não, eu vou usar a calorada para conhecer os meus colegas e eu vou falar de Jesus para eles. Você não vai. E a gente sabe que você não vai fazer isso nesse dia. Então, assim, se abster. Mas eu vou perder, eu vou ficar de fora, eu não vou entrosar. Vai ter momentos para você entrosar e vale entrosar se for da maneira errada. Vale você ficar perdendo seu coração aos poucos, né? Então, assim, no final, eu acabei com a faculdade com um amigo, mas valeu, entendeu? E assim, óbvio, tive contato com muitas pessoas e outras também foi de não esconder a minha fé. Eu me vi muito testada nisso também, porque no meu caso, assim, eu tive uma confrontação muito direta. Eu não acho que a maioria das pessoas tem, mas no meu curso eu ouvi, assim, pessoalmente de professores que eu deveria desistir do curso por ser cristã. Caraca. Dificultaram, assim, eu conseguir projetos de laboratório, estágios, me tiraram pontos de prova, assim, de propósito, e falavam que era por isso. Então, assim, eu fui muito testada para ou desistir da faculdade, ou desistir de anunciar onde eu estava, ou de simplesmente, eu vou deixar de lado, eu não preciso ficar falando que eu sou crente, né? E assim, realmente, você não precisa ficar, né, o tempo todo você vai começar a conversa, eu sou crente. E aí você não vai criar relacionamentos, mas assim, sim, mostrar de verdade quem você é e usar, né, os seus dons ali, as suas habilidades para servir a Cristo também. Então, eu acho que essa é a minha dica. Não troque o seu coração, os seus princípios e o seu chamado por algo extremamente momentâneo e que depois de 4, 5 anos vai acabar. Não, demais, Ana. Demais. Que dica valiosa. E aí, Arthur, conta pra gente, hein? Você que foi quase um advogado aí, que daí capturado pelo Senhor ali. 8 períodos, cara, que loucura. 8 períodos de direito para Deus mandar eu embora no 8º. Falei, podia ter mandado antes, não é mesmo, Deus? Mas tudo bem. Deus é Deus, né? Mas, mano, conta aí pra gente então, hein? O que você diria para esses cristãos universitários que decidiram permanecer em integridade? Mano, para mim, eu sou meio profeta, então profeta é meio papum. Fala assim, mano, vai ler Hebreus 11, velho. Os caras estavam sendo partido no meio, tomando pedrada, queimando. E nesse rolê eles estavam assim, santo, 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 holy, holy, holy. Entendeu? Então, assim, eu acho que tá mamão demais para nós. Nós nem tomamos umas pedradas ainda, moço. Nós nem fomos queimados. Eu acho que para mim é isso, sabe? Lê Hebreus 11, que primeiro ele vai te dar uma galera que sofreu um bocado pelo reino, mas no final, mano, eles tiveram uma frase que não tem base, que foi: homens ao qual o mundo não foi digno de tê-los. Então, assim, a minha dica para a integridade é, mano, lê Hebreus 11 e viva de uma maneira assim, fuja da aparência do mal, como a gente já ouviu. Eu acho que o massa do que a Ana falou é literalmente parar e pensar assim, eu não preciso dar uma mão para Deus me ajudar a pregar o evangelho. O maior interessado é ele. Se ele quiser trazer alguém, irmão, ele vai trazer. Eu não preciso parar naquela orada só para ir falar de Jesus, não. Deus dá o jeito, pode ficar tranquilo. É verdade, mas eu acho que é entender assim, essa vida de integridade. Se os meus irmãos sofreram, talvez muito mais na carne, no físico, e eles escolheram permanecer em integridade só para poder ouvir no final do Cristo, homens ao qual o mundo não foi digno de tê-lo. E foram esses homens ao qual nós carregamos o exemplo de fé. E nós continuamos propagando isso.
Eu acho que isso já é um motivo, depois de Cristo, que para mim é o primeiro deles, já é um motivo mais que suficiente. Saber que daqui a 5 gerações alguém vai poder dizer assim, o REC, um homem ao qual o mundo não foi digno de tê-los. Quando a universidade inteira, a faculdade inteira se descabelou e se entregou, mano, ele foi um testemunho de Jesus. E só para compartilhar, que quando eu saí da minha faculdade, já tem o quê? Uns 6, 7 anos já. Há uns 2 meses, 3 meses atrás, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha de faculdade, daquela época, que falou assim, Arthur, eu estou tentando procurar Jesus e hoje eu não tenho ninguém que eu possa falar sobre isso. E você é a única referência que eu tenho. Isso 6, 7 anos depois de eu ter saído da faculdade, porque algo foi marcado. Então, eu acho que essas experiências de viver em integridade valem a diferença, porque Cristo é anunciado. Se não for agora, vai ser daqui a 7 anos, daqui a 50 anos, não sei. Mas Cristo continua sendo anunciado a partir do nosso simples testemunho de integridade. Sim, mano, totalmente. Gente, que bate-papo abençoador. Estou muito contente, muito feliz com que cada um de vocês trouxe para a nossa conversa. Tenho certeza que já está abençoando muita gente, vai abençoar muito mais. Todo mundo que tiver acesso, né, a essa gravação, com certeza vai ser muito abençoado. Então, eu queria agradecer de coração, Ana, muito obrigado, né, por ter disposto de um tempinho para estar gravando aqui com a gente. Foi um prazer também te conhecer, né, saber um pouquinho mais sobre você, né, e vamos divulgar com certeza o seu trabalho, seja ele escrito, seja ele pintado, né? Então, com certeza, eu admiro demais, né, que influi nessa parte artística, né? Da mesma forma como esse meu amigo macaco aí que fica pulando de um lado para o outro. Arthur, mano, eu te amo, irmão. Você sabe disso, cara. Eu não escondo meu amor por você, cara. Você é um presente de Deus na minha vida. Então, eu sou muito grato também pelo bom depósito do Senhor na sua vida e poder ver você hoje à frente de muita coisa na ETED, na escola, cara. E Deus te levando para vários lugares. É muito, muito massa poder ver isso de perto. Gente, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado você que está assistindo a gente, ficou até agora, e se você não nos segue no Instagram, entra lá no seu Instagram e segue a gente, @pãodiariouniversitários, fica por dentro de tudo que a gente está fazendo, todos os nossos conteúdos, e se você ainda não baixou o nosso aplicativo, entra lá na sua App Store, procura lá Pão Diário Universitários também, e dá uma olhada em todo o nosso conteúdo, que com certeza vai te abençoar muito. Gente, fiquem com Deus, e até a próxima semana. Tchau, tchau.